Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais o IM Podcast. E hoje nós temos aqui uma figura que eu diria emblemática, uma Oxidável. inoxidável, Albano. Uma figura famosa aí da mineração brasileira. Professor Dr. Albano Leite, uma lenda da Amazônia. Imaginável. E aí, Albano, quanto tempo, hein? Pois é, né? Demorou a chamar, né? Oxi, demorou. É. Pós-Covid, eu acho que eu me encontrava com você desde antes aí da Covid. Acho que foi 2018, mais ou menos. Uhum. Depois veio essa loucura aí que deixou todo mundo ruim, mas agora é outro momento. É. Ficou para trás. Agora vamos andar para frente. Mas, Albano, então, para a gente falar, sei que você é bastante conhecido, né? Cara famoso ali na região amazônica e no país inteiro, né? Mas conta um pouco aí da sua história, né? E de como que você começou a sua vida na exploração mineral, na prospecção. Cara, todo mundo tinha que fazer isso um dia, eu acho. A gente nunca. Eu tenho quase 30 anos de formado, né? Formei em 1991 e essa estrada foi longa, né? Então a gente nunca para pensar, né? O caminho que nós trilhamos para chegar até aqui, né? Então eu sou geólogo formado em 91, né? Pela Federal do Pará, né? Na região lá norte do país. E naquele momento a gente formou, né, numa época bem complicada politicamente, né? Tem que voltar um pouco aí para essa década. Foi depois da década de 80, foi uma década perdida aí para mineração e começou aí um novo ciclo, mas ainda ruim, né? Uhum. Para todo mundo, foi a implantação do Plano Real, todo mundo lembra disso, né? E não tinha muito emprego para geólogo aí para tinha algumas coisas no Tapajós acontecendo, mas era muito complicado. E aí a gente foi levado à pós-graduação. Acho que foi o caminho que eu encontrei. Ah, tá. O caminho que eu encontrei, assim, natural, de tentar melhorar mais, né? Eu Uhum. tinha acabado de formar, estava tudo... Deu aquela esticada. É bom fazer pós-graduação. Eu encontrei na época um grupo de pesquisa muito bom, com um professor fantástico, né? Que eu admiro até hoje, o professor Roberto Dallagnol, uma figura bem mais famosa. Se quiser comparar comigo, ele é muito mais famoso que eu, né? E aí eu passei um bom tempo com o professor Roberto estudando petrologia, geoquímica de rocha, e fiz toda a minha formação acadêmica com ele, inclusive o doutorado, né? Em 2001 eu acabei essa passagem pela universidade e fui para pesquisa mineral. Acho que era minha vontade também, meio guardadinha, né? Eu queria ser professor de universidade, mas eu precisava dessa experiência, né? Experiência prática. Bota na lama, enxergar Bota com os na pés. lama, chão de fábrica, cara. Eu fui realmente para Vale, não para Vale imediatamente, né? Existia uma empresa antes, que era uma empresa da Vale de pesquisa mineral chamada Docigel. Sim, sim. Muito boa empresa de trabalhar. Tenho orgulho, eu guardo no coração, inclusive eu tenho um uniforme até hoje guardado em casa, né? Meu crachá. Eu tive a chance de ficar nessa empresa o tempo que ela durou ainda, ficou 1 ano, depois ela foi incorporada ao sistema da Vale. A Docigel era uma empresa de prospecção? De pesquisa mineral da Vale. Ah, da própria Vale. É Rio Doce Geologia. Uhum. Tenho amigos hoje, amigos até hoje da época da Docigel, né? Empresa muito boa de trabalhar. Aí nós viramos Vale, né? E acabou virando uma diretoria da Vale, né? Uma parte da Vale que fazia pesquisa de exploração mineral. Só que agora Vale do Rio Doce mesmo, né? Sim. Não que não fosse antes. E eu fiquei ali na Vale por um tempo, né? Suficiente, né? Para me poder dar uma amadurecida dos meus conceitos de pesquisa de exploração mineral. A Vale foi uma escola, a Vale é uma escola, né?
E eu agradeço muito, né, a empresa que me recebeu, me treinou, eu tive bons momentos na empresa, né, de poder trabalhar em diferentes ambientes geológicos, com diferentes pessoas, diferentes continentes, né? Meu passaporte é bem colorido, né, de países que eu visitei pela empresa. Guardo isso, todos meus amigos, meus gerentes, diretor da empresa, tenho do coração até hoje. Foi uma empresa que eu guardo, né, fale mal dela, mas não perto de mim, né? Aham. Não perto de mim, que eu defendo a empresa até hoje. Daí eu resolvi voltar para o mundo acadêmico, né? Em 2009 eu fiz um concurso para a universidade, fui aprovado. Voltei para a Universidade Federal do Pará como professor e fiquei ali por quase 3 anos e vi que também não era aquilo que eu me enganei, né? Eu me enganei, não era aquilo que eu queria, não. Eu queria realmente pesquisa de exploração mineral. Aham. Né? E foi aí que eu te conheci, né? Tu começa a fazer parte da minha história, né? Aí que você se apaixonou, mano? Eu saí da universidade, eu encontrei esse cara em Belém, num congresso, e eu tinha uma ideia, né? Tinha uma ideia. Ele trabalhava com 2 amigos meus numa empresa chamada GeoEmp. Pode falar, Claro. fazer comercial aqui da GeoEmp. Cara, eu me lembro perfeitamente, Albano. Como se fosse eu tava no stand ali, distribuindo caneta, caderno e tal, congresso de geologia. Cara, um dos congressos mais assim maneiros que eu fui na minha vida. Uhum. Rolou carimbó. Pô, rolou... que congresso foi? Cara, que congresso foi muito. Cara da Amazônia, né? Muito bom o congresso. E aí você chegou no stand e aí. Eu até olhei assim, tava o Márcio no stand, né? O geólogo Márcio. Grande parceiro, grande amigo. Pena que não estamos com contato hoje, mas eu guardo muita recordação do Márcio, nossa risada no campo, né? Dividindo testemunho lá, etc. Mas eu até brinquei, digo, quem é esse segurança atrás de você aí, Márcio? Era você, né? O cara formado em letras, super educado, digo, não é assim. Ô, mano. Aí começou a minha história, né? Quando eu eu entrei na Válida para pesquisa mineral, voltei para o mundo acadêmico, não foi o que eu esperava, aí eu agora vou voltar para pesquisa mineral. E naquele momento ali eu conheci vocês e nós começamos uma história. E assim, eu me lembro assim perfeitamente, Albano, que a gente começou a conversar e você falou que ia apresentar um mini curso durante o congresso. Eu perguntei, mini curso de quê? Você falou, que é aquecer, aplicada à prospecção e exploração mineral. Aí tu perguntou o que é? Eu digo, você quer aquecer aonde? Né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu já trabalhava na geologia e até o momento eu nunca tinha ouvido falar no tal do que é aquecer. Né? E aí você me falou, não, isso aqui é um processo, é um programa de controle e garantia de qualidade aplicado à pesquisa e tal, nas etapas da mineração e tal. E como eu nunca havia escutado falar sobre o que é aquecer, aquilo ali ficou na minha cabeça, eu pensei na mesma hora, né? Eu falei, pô, se ninguém tá falando disso aí, e se isso é tão importante... É um nicho de mercado interessante. Aí começamos. Você ali começou a me divulgar, né, no mercado, e eu acho que se eu sou famoso, como você diz que eu sou, né, que eu acho que não, do jeito que tu falou, acho que não, né? Eu acho, né? É claro que eu tô zoando, né, Albano? Aí começou aí. Começou você me divulgar e eu comecei a ser realmente conhecido por muitos, né? E Albano, eu assim, levantando assim por baixo aqui, eu acho que você já teve mais de 2.000 alunos de QAQC. Nunca fiz essa conta. Por baixo, eu acho que já bateu isso. Teve uma época em 2014, talvez, 13, lá na Savassi, no hotel Max Savassi, né? O hotel que a gente alugava, né? Para fazer os nossos eventos. Nós começamos um curso e você disse um número lá. Hoje nós estamos batendo
tantos alunos no curso, né? Já ministrado. E eu me lembro que esse número passou de 600 naquela época. Tem tempo já, né, E a cara? gente começou dois anos atrás dessa data, né? Aham. Então, se a gente fizer essa devida proporção, né? Em 2 anos fizemos 600 alunos, em 10 A gente fizemos... fazia 3 turmas, 4 turmas por ano, E foi sem bom. contar os cursos em company, né, Albano? Assim, eu curto pra caramba. Esse curso está ficando velho, né? Mas ele ainda é importante. Que quem já fez comigo sabe disso, né? Que na verdade o curso é a minha trajetória dentro da mineração. Né? O que eu Aham. aprendi durante a mineração, que eu consegui estruturar isso dentro de tópicos, eu passo isso para quem está interessado, né? Quando eu dou consultoria para as empresas hoje, eu levo isso para dentro, né? É ensinar as pessoas, é passar meu conhecimento às pessoas. E hoje eu vivo disso, né? Meu ganha-pão é ensinar, Aham. é ensinar. Então, quer dizer, eu não estava errado em ser professor da universidade. Não estava, não. Em ser professor, não. Eu estava errado em ser professor da universidade. Acho que ali não era o lugar do Albano, não. Acho que o ambiente não era bom Sei. o suficiente, né? Eu estou acostumado com outro tipo de ambiente, então não é que lá seja ruim, não, longe disso. É um ambiente muito bom, adoro a universidade. Fale mal dela, mas não perto de mim também. É academia, né, Mas Albano? não deu para mim. Nesse processo eu até me afastei do meu professor que eu tanto admiro, né? E a gente tem um dia corrigir essa mágoa aí, né? Essa coisa que aconteceu entre eu e ele. A gente vai corrigir isso com o tempo, eu não tenho dúvida, né? Mas hoje eu estou muito mais feliz no que eu faço. Aham. Muito mais feliz no que eu faço, né? E esse é o caminho que eu escolhi para a vida, né? Albano, agora voltando um pouco atrás. Quando você começou a dar os seus cursos de QAQC, né? Qual que foi a sua preparação para você chegar a montar um conteúdo para dar um curso? Pois é, cara, é uma pergunta interessante, Gustavo, porque eu fui montando isso na minha cabeça, né? É claro, a Vale naquele momento, ela me colocou em situações, né? Bom, tu tem que chegar lá, ser o primeiro a chegar e padronizar tudo, para as coisas começarem iguais. Então, todos os projetos têm que começar igual para chegar no final, para a estimativa de recursos, está todo mundo igual. Aham. Então, isso me ajudou bastante. A minha formação acadêmica, como petrólogo e geoquímico, também me ajudou muito. Sim, não, com certeza. Eu né? entendia de análise química, eu entendia de laboratório, Aham. eu entendia de geologia, eu entendia de mineralogia, eu entendia de rocha. Então, assim, para fazer o que é aquecer, né? Esse que é aquecer que eu falo, isso não o que é aquecer de preparação física, o que é aquecer de análise química, o que é aquecer da geologia, que envolve a geologia em si, o trabalho de geologia de campo, o trabalho de sondagem, o trabalho de todo o trabalho estrutural para te chegar ao entendimento do projeto, preparação física e análise química. Esse é o meu que é aquecer. Aham. Não é o que é aquecer que o químico faz no laboratório. Sim. Esse também está dentro, não é o que é aquecer da preparação física. O que é Aham. aquecer da geologia, né? É mostrar para o geólogo que ele tem que conhecer todo o caminho, todo o caminho, né? Todo É o um processo. programa. Por isso que é um programa. É um programa. Por isso que é um protocolo. Aham. Dentro desse protocolo tem todos os procedimentos que são necessários para você tocar um projeto. Você entender o seu minério, entender a sua mineralização, como vou amostrar, como vou analisar, que essa análise vai me dar um resultado que eu vou interpretar para chegar numa situação boa, né? Que vai dizer se esse projeto é bom, se esse projeto é ruim, que vai fazer eu gastar mais ou gastar menos, me empolgar mais ou me empolgar menos, né? Aham. Então, essa arquitetura eu montei durante a minha vida profissional, né? E é diferente. Tu sabe disso, tu entendeu que isso é diferente. Aham. Tu vê outras pessoas que trabalham com isso, não é dessa estrutura, não é desse formato. Entendi. Então, como é que montou? Como é que eu comecei a construir isso? Construí isso durante a minha caminhada. Fui aprendendo isso, mais isso, mais isso. E quando eu fui para a universidade,
eu estava no momento de criar cursos, né? Que eu ia ministrar. Era outro urbano, não era urbano de sangue nos olhos, de ir para o campo e mapear, e entender e interagir. Não, eu tinha agora de pegar essa informação que eu tinha e passar para os alunos. Uhum. Então ali foi um momento muito bom da gente parar e pensar, e olha, eu consigo montar uma estrutura de curso, eu consigo ensinar para as pessoas como fazer pesquisa mineral com procedimentos adequados, né, para que esse projeto dele possa ser auditado e virar um negócio para a empresa. Foi mais ou menos assim, inocente ideia, assim. A gente tenta trabalhar com essa estrutura até hoje. E quais foram os seus mestres aí nessa trajetória? Pois é, cara. Olha, eu tive os meus mestres de campo que eles nem sabem disso, né? Na verdade, nem sabem disso. Eu tinha pessoas no campo, meus superiores ou meus colegas de trabalho no campo, né? Que me ensinaram muita coisa, posturas, né? Eu tive muito gerente bom na Vale que me ensinou e me abriu portas, me mostrou caminho. A Vale é uma escola, eu já falei isso aqui, né? Então, assim, se for citar nomes aqui, eu posso cometer a injustiça de esquecer alguém, né? Mas, assim, meu principal mestre foi na universidade, na academia, que me ensinou muito, minha postura, toda a minha cabeça, né? Me ensinou a ser uma pessoa melhor, foi o professor Roberto, isso é inquestionável. E dentro da empresa, algumas pessoas realmente se destacaram na minha formação profissional. Inclusive, colocando o Dominique Bongarçon na minha vida, né? Fale mal do Bongarçon, mas não perto de mim, eu gosto muito dele. Dominique me ensinou muita coisa. Técnica, né? Ele é vivo ainda, Alban? Eu acredito que sim. Eu perdi o contato com ele, né? Quando saí da Vale, é claro. A gente teve uns contatos com e-mail, que talvez trabalhasse junto, mas eu não sei o que aconteceu. Ele está um pouco mais velho, né? Eu não sei a idade dele agora, uns 70 anos talvez. Mas assim, eu passei um bom tempo andando junto com ele, né? Nos projetos, aprendendo muito, né? E teve um momento que dava um curso aqui em BH, eu ia entrar com ele e pegar uma horinha, né? Para aprender. Ele gostou, eu gostava dele, né? Nós éramos amigos, tomávamos muito vinho junto. E eu tenho ele como referência técnica na parte de amostragem e controle de qualidade, né? Mas não adianta, cara, você ter essas pessoas se alguém não abrir essa porta para você. Então, tem muitas pessoas dentro da empresa aí. Eu cito aqui um gerente que eu tive, que virou diretor depois, o Edson Ribeiro, que abriu para mim um caminho monstruoso dentro da empresa, né? E quando eu deito para dormir, eu rezo para um bocado de gente. Um deles é ele, né? Esse cara tem que continuar aí firme e forte dentro da Vale, porque ele me abriu caminhos. Gratidão, né? Eu tenho gratidão, né? Tem mais gente, eu não quero citar nome porque eu vou ser injusto de esquecer alguém, né? Mas depois disso aí de Vale, né, de universidade, eu comecei a trabalhar mesmo com consultoria e tu vai aprendendo, né? Cada novo projeto é um desafio novo, tem que ler, tem que estudar, né? Isso isso é que falta, né? Você tem crescimento profissional através da procura. Então, Albano, olha conhecimento, só. Né? Aqui a gente tem esse podcast é um podcast educacional, né? Tem seu viés, seu viés de ensino, seu viés pedagógico e tal. Pode contar piada, então? Pode também, mas como que você define esse QAQC? Sério mesmo? Sério mesmo, vamos lá da base. É isso aí. O que é o QAQC? O QAQC, se tu for pensar assim, vamos ver se eu consigo passar isso para vocês em duas palavras, em poucas palavras, né? Cara, fazer a coisa certa, né? Sim, o QAQC não veio da mineração, né? O QAQC está aí. Qualquer indústria que produza informação, que produza um bem, né? Usa QAQC, né? No caso da mineração, a gente produz amostra, né? A gente produz amostras. A partir dessa amostra, a gente toma decisões, interpretações. Então, o QAQC, na verdade, se tu pensar bem, é como obter uma amostra bem representativa. E essa amostra siga um caminho dentro do caminho que ela percorre para
sofrer análise química e ter um resultado analítico. Aí, chegou açaí aí, Albano. Opa, é homenagem, eu sou de Belém, tem que ter um açaí, não um açaí clássico, né, de Belém. Alguns que vão ver isso aqui vão então, achar que eu estou cometendo uma heresia. Vamos aproveitar e falar sobre o açaí de Belém. A gente vai cometer uma heresia aqui, mas... Quando eu tive na sua casa... Sai com banana, gente, não pode. Isso lá em Belém é um assassinato. É um assassinato. Eu vou ser apredejado em Belém. Com banana e o tal do xarope de Guaraná. Né, e eu gosto. Pior que eu gosto disso. Então, cara, acho que tu tem resumo que é esquecer disso aí. Se eu for... Quando eu ensino as pessoas já ao controle de qualidade, não só a questão das amostras de controle, de ferramentas de controle para te medir precisão, contaminação e exatidão. Isso aí é aquecer de laboratório. Né? Vamos pegar isso aí e trazer para a geologia? Né? Então tem uma amostra representativa de quê? Qual é o minério? Qual o tamanho do minério? Qual é a mineralogia? O geólogo tem que fazer isso. Né? E no final o objetivo é ter um banco de dados confiável para que o geólogo possa interpretar, gerar um modelo 3D, a geoestatística estimar recurso ou ter um projeto. Acho que é essa a questão. Né? Eu tive muitos exemplos de estar na fase de recurso, né? E o banco de dados está ruim. Né? Inclusive até com um projeto meu na época, comecei como geólogo. Pô, tá ruim mesmo esse banco. A gente tem que arrumar esse banco de dados. Né? E no meu curso até tem um slide que eu falo que o banco de dados não é só aquele computador que tem as informações, né? É a pessoa que obteve o dado, é o procedimento que a pessoa usa para poder obter o dado. Uhum. E por isso que eu pego pesado. A gente tem que ter procedimentos operacionais execuíveis que a gente consiga obter as informações. E as informações têm que ficar registradas, né, dentro de um banco de dados. Né, o tal da transparência, né, materialidade e competência que está lá nos códigos dos reguladores, né? Que é barato isso aí, né? Eu tenho que fazer as coisas com transparência, eu tenho que registrar tudo e tenho que ser competente para isso. Uhum. E onde que começa a competência, Albano? Pois é. Sabe por que eu te faço essa pergunta, cara? Me ajuda. Porque eu já fui para campo com você e eu vi o cuidado que você tem com aquele camarada que está colhendo as amostras ali, com o cara que está manuseando os testemunhos e tal. E eu vendo você explicando, né, de forma assim tão amigável. Simples. O que é o programa, né, cara? Eu vejo que você tem esse feeling. Na mineração, eu não trato só com geólogo, né? Técnicos de laboratório, ajudantes de campo. Todo mundo tem seu papel. O ser competente aí é o competente para aquela ação. Uhum. Né? Então, geólogo vai trabalhar de geólogo, técnico vai trabalhar de técnico, auxiliar vai trabalhar de auxiliar. E cada um faz a sua parte. Essa pessoa tem que ser competente. O que é competência? Tem que saber o que está fazendo. Se ele não sabe o que está fazendo, ele tem que ler o procedimento e seguir o procedimento como está. Sim. Então, a competência está aí. Eu tenho conhecimento, talvez eu não saiba usar esse conhecimento. Então, alguém mais experiente que você confeccionou um procedimento operacional, que você lê aquilo, opa, eu sei fazer isso. Uhum. Eu sou preparado para fazer isso, então eu vou fazer isso desse jeito. Não posso mudar, porque se eu mudar, eu estou mudando a informação final. Uhum. Eu posso dizer, olha, tem coisas que eu posso melhorar aqui. Bom conversar? Bora, a gente melhora, mas burlar esse procedimento, você vai chegar no final da linha de produção com uma amostra ruim. Uhum. Resultado ruim que você vai jogar fora. Isso custa dinheiro para a empresa, né? Mineração, tudo é caro. Uhum. Tudo é dinheiro. Né? A gente fala que um furo bem furado, né, bem profundo, vale uma picape, né? Vale. Né? Eu falo isso sempre nos cursos. Vale um carro zero, uma picape bem bonita, que todo mundo quer ter uma, né? Eu quero ter uma, às vezes não consigo. Né? Então eu fico preocupado com isso. É claro, na exploração você vai errar um furo. Não é pecado. Não é pecado. É pecado você
acertar o furo, né, e tratar ele de maneira negligente, não competente. Então, a competência tem esse opposite, né? Não, negligência com competência não bate. Então, tem que jogar fora a negligência para lá e realmente ser um profissional competente, né? Então, Albano, competente é só aquele profissional que tem aquela definição ali de competente person, qualified person. Não. Quando eu falo competente, né, dentro dos jogos reguladores tem uma pessoa competente que tem essa visão geral, né? Que aí é o cara que assina ali esse é o competente person, para a Bolsa de Valores. Qualify person. Agora nós temos no Brasil, a Comissão Brasileira de Recursos e Reserva tem o profissional registrado qualificado, né? O principal profissional qualificado registrado, o PQR, né? Da Comissão Brasileira de Recursos e Reserva. Essa pessoa é uma pessoa que tem experiência comprovada, né? Uma experiência de trabalho, que conhece todo o processo e consegue realmente verificar, né? Esse é o competente, a pessoa competente para assinar, né? Para falar, para dar o aval, né? Mas quando eu falo das pessoas trabalharem no seu projeto com competência, e tem que saber o que está fazendo. E para as empresas, Albano, por onde que elas começam a capacitar esses profissionais para ficarem competentes? Pois é, né? Quando a empresa contrata um geólogo, ele contratou um geólogo com a formação geológica para pesquisa mineral. Claro, tem toda aquela parte de análise de currículo, mas a empresa tem os seus desafios também, né? Tem empresas que trabalham só com tipo de commodity, empresas que trabalham com multi-commodity, tem empresas que trabalham com exploração, tem empresas que trabalham só com operação, né? Então ela tem que realmente definir qual é o perfil de pessoas de profissionais que ele quer. Se ele quer um profissional que faça geotecnia, ele tem que preparar esse cara, que o mercado não... A universidade não prepara essas pessoas. A universidade não prepara geólogo prospector. A universidade prepara profissionais que mapeiam, né? Que fazem mapeamento geológico. E essas pessoas têm conhecimento bem geral, né? De mineralogia, de ambiente geológico, mineralização, etc. Né? Mas ninguém te ensina a fazer prospecção. Né? Você aprende isso realmente na vida. Então, a universidade, as empresas geralmente querem uma equipe muito boa, tem que investir em treinamento específico, né? Sim. A Vale é show para isso, né? Não que as outras não façam, mas eu nunca trabalhei em outra empresa que não fosse a Vale, né? Outra empresa que eu trabalhei foi só dando serviço pela minha empresa, né? Mas carteirinha assinadinha, bonitinho, foi Docigel e Vale, né? Então é por aí. Eu quero um cara melhor, eu tenho que investir nele, eu tenho que oferecer para ele treinamentos, tem que procurar empresas como o próprio IEM, né? Que consegue, né, ter essa façanha de mercado de conseguir juntar pessoas que já passaram por todo o processo, adquiriram conhecimento e são competentes, né? Muitos são competentes, peço, segundo aqueles órgãos reguladores, né? E essas pessoas podem, né? Quem tem essa habilidade de ensinar, né? Quem tem essa vontade, que o cara nem pode ter didática, mas o cara tem vontade de ensinar, já é um bom caminho. Bom caminho. Tem gente que não tem essa vontade de ensinar, né? Tem competência, tem conhecimento, mas não tem essa vontade. Eu acho a didática essencial, Albano. Acho que não é só vontade, não. Mas tu aprende, né? Não, dá para desenvolver também. Desenvolver, tu vê outro professor, vê ali, não, eu quero fazer assim, né? Eu uso muito o que eu aprendi com o meu orientador, né? De mestrado, doutorado, a didática dele, né? Eu uso muito isso aí. Eu guardei isso comigo, eu dou a aula que ele dava, ou do mesmo jeito que ele dava, né? Mostrando para o aluno os conceitos, né? E forçando ele a pesquisar, a ler sobre, né? E é claro, a discutir, a falar, né? Sobre o assunto, né? Começar a criar um ambiente de discussão. Isso que eu aprendi na escola. Quando eu fui aluno, né? Come aí o açaí, cara. Cara, eu tô com medo de chegar em Belém e ser apedrejado no aeroporto. Açaí com açúcar.
Albano, quais são as ferramentas aplicadas no QAQC para você construir um programa? As clássicas, né, são as ferramentas que você controla aí se a tua amostra sofreu contaminação durante o processo de preparação física, análise química, os famosos brancos, né, a amostra sem teor, a amostra que possa ser abrasiva durante a preparação física para poder verificar se os equipamentos foram bem limpos ou não. As duplicatas, que são várias, para você medir precisão da sua amostragem e análise química. E aquele xodó, né, que é os padrões, material de referência certificado, que atesta se a tua análise tem exatidão analítica, né? São as ferramentas clássicas, né? Aliado a elas tem o controle de granometria e perda de massa, vai verificar aí a preparação física, né? E é claro, tudo que vem para trás. Isso aí é preparação física e análise química, tudo que vem para trás. Né? Aí vai do conhecimento, vai da competência do geólogo, né? Ou dos técnicos que estão trabalhando. Como é que eu faço o QAQC para trás? Eu amostrei, enviei a amostra para análise, eu consigo medir quanto contaminou, qual é a precisão, qual é a exatidão. E para trás? Como é que eu faço uma boa amostragem? Como é que eu coleto aquela amostra representativa? Né? Em qualquer parte da mineração, não só na pesquisa, na exploração, não, na mina. Como é que eu recebo uma frente de lavra e quero tirar uma amostra para representar aquela frente, o teor daquela frente? Como é que eu chego nisso? Tenho que entender aquela geologia, tenho que mapear essa frente e usar alguma técnica de amostragem que eu tire amostras representativas para dizer, aquele bloco tem essas rochas e esse teor. Eu tomo a minha decisão. Quando coletar ali, preparação física e análise química. Então, tem um QAQC de medição de um ponto para frente e tem um QAQC de conhecimento de um ponto para trás. Então, se perguntar, Banda, como é que o teu programa de QAQC? Começou aqui, na base, na sondagem, lá na obtenção da amostra. E termina na importação para o banco de dados, né? Então, é essa a diferença do QAQC que eu faço, né? Para o QAQC de laboratório ou de análise química. Sim. Né? Conversar com outros profissionais que estão nos laboratórios, que estão em preparação física, eles têm uma ideia diferente, né? Porque eles não têm o conhecimento para trás. O conhecimento geológico, né? Do depósito, como é que é esse depósito, tamanho, largura, mineralogia, mas que tipo... Como que isso influencia? Como assim? Como é que isso influencia? Como que Melhora a tua pergunta para gente. Não, essa questão do depósito, da mineralogia, como que isso influencia no procedimento, no processo? Ou no programa? Bem, eu tenho que tirar uma amostra. Tenho que resolver algum problema que me foi dado. Eu tenho que estimar um recurso, fiz um furo. Eu quero dar o teor das rochas que estão nesse furo. Então, tenho que primeiro certificar que o furo foi bem executado, foi posicionado corretamente. Eu tenho que arrumar esses testemunhos no galpão de maneira ordenada, marcar a recuperação, o avanço, né? O que perdeu durante a sondagem. Descrever esse furo detalhadamente, entender como é que está a geologia, uma geologia de superfície, né? Uma geologia, cara, né? Não é uma geologia de afloramento, né? Entender os grandes grupos geológicos, né? E ver qual daquelas porções, qual daqueles grupos geológicos são realmente interessantes para mim economicamente, né? E daí eu tenho que definir que tamanho vai ser minha amostra e eu vou começar a coletar. E para mim, entendo isso como uma regra, a amostra para mim, se ela é minério de alto teor, baixo teor, estéreo, para mim é igual. Isso é um princípio fundamental meu. Não existe para mim aquela... Eu vou dar mais cuidado na amostra minério e vou descuidar do estéreo. Né? Quando eu digo que a amostra é estéreo, para mim é uma informação.
Que lá no depósito não tem minério. Sei. Se eu não der uma atenção boa para aquela rocha, eu posso estar negligenciando. Né? Eu estou perdendo a minha competência. Uhum. Tá me entendendo? Aham. Então, eu dou a mesma importância para minério, dou para estéreo. Vão passar pelo mesmo processo, mesmo controle de qualidade, aí eu vou ter certeza que aquilo ali que eu descrevi, mostrei, analisei é minério, aquilo que eu mostrei, analisei não é minério. Então é mais ou menos por aí, entende? Eu preciso. Todas as amostras têm que ter o mesmo tamanho, o mesmo volume, o mesmo suporte. Aham. Né? Se é o mesmo suporte, elas têm um tratamento igual na geoestatística, né? No final disso, alguém vem com a matemática, vem matematizar o teu depósito, né? Então, para poder matematizar o teu depósito, precisa de amostras sempre com o mesmo tamanho. Aí tem empresas que pegam o minério e amostram com metro, pega o estéreo e amostra com 10. Aí, como é que eu comparo um teor de 1 metro, né? Como é que eu peso na minha balança? Essa amostra tem 1 metro de testemunho, tem um teor. Essa amostra tem 10 metros, tem um peso maior, Uhum. e o teor ali, né? Aham. E dentro da zona de minério, todas as amostras têm que ter o mesmo tamanho. Essa é a nossa luta. Não é fácil fazer isso. Não é fácil a gente ter um banco de dados todo, né, marcado ali com as amostras do mesmo tamanho. Não é fácil, não. Não é Aham. fácil, não. Sempre vai ter um pouquinho. A gente dá uma folguinha ali pro cara, né, de algum para mais, algum para menos, né? Mas a gente quer sempre as amostras sempre com o mesmo tamanho, né? Com o mesmo tamanho. Acho que é mais ou menos por aí, né? A partir daí, eu garanti esse processo de obter a amostra, essa amostra é representativa. Agora eu tenho que me preocupar com o quê? Que a preparação física ocorra de maneira ordenada, né? Competente. Aham. Que eu chegue no final com uma amostra menor, né? Não, aqui entrou uma amostra de 6 kg, vai sair 50 gramas. Esses 50 gramas que vai sair, que vai para a análise química, tem que representar esses 6 quilos aqui. Né? E durante o processo eu não posso deixar essa amostra ganhar teor, nem perder teor. Ela tem que passar pelo processo de preparação honestamente. Né? E as pessoas que têm ali trabalhando têm que fazer isso de maneira competente, Uhum. transparente e materializando tudo. Então aqueles conceitos do jockey que você vê, tu faz em qualquer coisa. Na tua vida tem que fazer isso. Uhum. Né? Tem que registrar tudo, né? Materializar tudo e agir com competência e transparência. Isso que todo mundo quer. Aham. No final, o que é aquecer é isso. Aham. É Transparência. transparência, porque qualquer pessoa que vai olhar o teu trabalho vai chegar na mesma conclusão, se você tiver com os conceitos certos. Daí vem o acadêmico por trás, né? Então, o meu conceito de modelo ele tem um embasamento teórico. Certo. Eu consigo defendê-lo. O modelo está certo, mas a amostragem está errada. Não, tem que ser o modelo certo e a amostragem correta. Né? Nessa ordem. Esse curso seu, Albano, ele dá uma visão geral mesmo, né, cara, dessa experiência que você tem com a pesquisa mineral, né? Ele não fica ali só na teoria do que é aquecer. É uma coisa, quando o Dominique dava o curso de amostragem, ele fazia muita conta, né? Tinha um exercício e muita conta. Isso é cansativo. É importante fazer, mas é cansativo. Matematizar a amostragem é complicado. Quando a gente começou a trabalhar com o que é aquecer, né? Então daqui que eu tirei a amostra e mandei, consigo medir, né? Aqui para trás não. Então como é que eu consigo explicar para um cara que não tem, né? Vamos esquecer o geólogo aí, né? Então, estou lá com a preparação física. Como é que eu vou ensinar uma pessoa que faz essa ação que não tem, às vezes, a competência, né? Ele não Uhum. é formado, tem um segundo grau qualquer ali. Então, eu tenho que ensinar para esse cara por que ele está britando, por que ele está peneirando, por que ele está secando a amostra, por que ele está quarteando, o que é um Jones. Então, Como que ele distribui ali, né, a como é que eu, quantidade de massa? como é que eu reduzo massa? Aham. Como é que eu pego uma amostra de 6 quilos bruto de testemunho e chego em 50 gramas de material, vai ser 50 mesh? Como é que eu reduzo isso?
conscientemente, seguindo uma técnica de amostragem. Então, quando eu falo de amostragem, quando ensino a amostragem, ensino para o cara na prática o que ele está fazendo, sem matematizar, para não complicar a cabeça. Que nós, geólogos, né, a gente tem algumas matérias na universidade que são cálculos, né, mas não é o nosso forte. Isso é para engenheiro. Então, assim, o meu QQC tem matemática, tem que ter matemática na vida, não pode fugir dela, né, Gustavo? Matemática tem tudo. E eu adoro matemática, né, apesar de ser geólogo. Mas não sou muito bom. Eu já fui bom na época do 2º grau, né, mas agora não. Então, tem um pouco. Matemática é uma matemática que eu chamo de padeiro, né? Dá para fazer na mão. Então, é isso aí. O meu curso de amostragem tem esse viés prático, direto. E o QQC inteiro é prático, direto. Isso o bom garçom olhava e dizia, mano, eu gostei desse teu jeito. Ele me motivou, né? Não é? As pessoas gostam disso. Já pensou nisso? Eles aprendem comigo, mas com você ele aprende melhor. Sei lá, eu entendia isso do Dominique na época, né? Então eu acabei... Até quem não é geólogo aprende, Albano. Acaba aprendendo, né? Então, sei lá, a gente foi nessa onda aí de... Não era minha vontade, né, na verdade. Não era minha vontade. Albano, tem muita gente que acha que eu sou geólogo, sabia? Já me falaram isso também. O Gustavo... Não, o Gustavo é formado em letras. Super educadinho. Tem muita gente que acha que eu sou geólogo, mas as pessoas imaginam com quantos cursos de QAQZ que eu já assisti seu, né, Albano? Uma vez nós fomos na visita a Juruti, lembra da Juruti? Falamos isso agora. Juruti, né? A gente pegamos um barco em Santarém e tal, uma lancha que 5, 6 horas de Rio Amazonas, foi muito bacana, porque nem eu nem você já tínhamos passado por isso antes. Eu sou paraense, sou da Amazônia, mas nunca tinha andado pelo Rio Amazonas. Foi muito legal. Muito doido, viagem, né? Muito legal. Hoje eu faço direto isso, estou dando consultoria para lá, de vez em quando eu passo e me lembro desse nosso dia, né? E quando estava chegando lá em Juruti, né? Meu telefone celular tocou, né? E uma pessoa que ia apanhar a gente disse, professor, eu não conheço o senhor. Como é que eu posso identificá-lo? Na descida da lancha. Eu falei, olha, cara, 1,90 m, negão assim, careca, camisetinha branca, todo... Anderson Silva, assim, do Luta Livre, falou, sei, eu tô vendo ele. É o senhor? Falou, não, eu sou aquele carinha magrinho, branquinho, cabelo branco do lado dele. Aí o cara ficou rindo no telefone, assim. Esse professor, assim, eu acho fácil você, né? E achou. Cara, quando a gente chegou, os caras estavam uns dois rindo, né? Pra caramba, né? Dobrando de rir. E tava a camisetinha branca, né? Todo grandão e tal. E aquele velhinho branquinho lá, assim. Não, eu sou aquele velhinho branquinho do lado dele. Fácil achar, assim até eu achava, né? Foi doido. Mas que viagem bacana, né? Não, foi bacana demais. Aí teve um lance muito legal também, né, Albano? Não sei se você lembra, a gente chegou lá no meio do... A gente foi até uma sonda, tava no meio da selva lá, a sonda. Aí um cara que tava, um geólogo, tava lá em cima, lá, pendurado na sonda lá, virou e... Ô, rei, me reconheceu? Foi. A gente foi perceber que lá em Juruti tinha muita gente de Ouro Preto. Tinha muita gente de Ouro Preto. Foi. Calor, né? Calor do caramba. Cara, aí o pessoal fez aquele banquete lá pra gente um dia, né? E aí esse cara foi e me levou pra um brega, pra dançar brega. Não, mas não, a gente foi... Eu fui contigo, não era um brega. Não, você não foi pro brega. Não, então a gente foi para aquele restaurante lá. Você foi no restaurante, e depois eu fui com o Tututu pro brega. E Tututu, uma galera de fora, Gustavo, eu tô fora desse... Rapaz, e o cara dançava e suava e olhava aquilo assim, um forró acelerado, uma doideira. Não, essa eu não curti não, eu fui dormir. Tá vendo aí, né, dona Cristina? O Albano não acompanha. Pior que eu não fui mesmo, eu faltei.
Eu não tava, eu tava 42 anos naquela época, 43 anos. Mas aquela viagem foi demais. Foi bacana, foi legal. Até hoje eu faço essa viagem não para Juruti, né? Eu faço pelo Rio Amazonas aí de vez em quando. Agora são 7 horas, 8 horas de barco. Aí passa por aquela cidade, né? Óbidos, Oriximiná, até chegar lá em Porto Trombetas, onde eu vou com... Tem muitos amigos lá também. E a última que eu fiz agora, foi a última. Peguei uma lancha bem grande, tinha umas 300 pessoas na lancha, né? Ar-condicionado, a lancha indo, tocando pau mesmo, né? Eu digo, vai chegar no horário, né? Ainda dá para chegar lá e jantar. Pai, no meio do rio, teve um barulho lá, sei lá. Aí o barco, em vez de ir para cá, para o norte, começou a ir para o oeste, né? E eu olhava no meu GPS do celular aqui, né? Porque eu olhava o GPS do celular para saber se está chegando perto de alguma cidade para pegar a antena do celular, né? Sim. Para mandar mensagem para casa dizendo que eu estou vivo, né? Aí eu olhava o barco vindo para cá. Tinha quebrado o leme do barco, né? Ah, tá. E o cara encostou no Rio Amazonas, na beira do Rio Amazonas, e mergulhou para procurar o leme. E eu fiquei escutando aquele barulho, né? Ficou umas 2 horas batendo lá embaixo. E quando o barco encostou assim, um jacaré saiu do rio assim, correndo na água, assim, grande, né? Sei. E o cara pulou na água para poder... Eu digo, cara, o cara é louco, né? Eu vou sentar aqui, se eu ouvir um grito, eu o acho jacaré que você comeu viu ele, isso né? aí em algum filme, Albano. Ô, Albano, você já passou por vários ciclos aí da mineração no Brasil, né? Sim. Em relação à prospecção, como que a gente está hoje? Pois é, hoje tá... Esse 2023, né, tá bem particular. Eu estou vendo um crescimento no investimento na pesquisa, né? Houve uma retirada de recurso aí. Algumas empresas foram, né, pesquisando, é claro, mas a pesquisa de produção mineral ela diminuiu muito o recurso para isso, né? Eu estou sentindo que agora em 23 está crescendo pra caramba. Eu acho que tem uma chance da gente retomar aí uma pesquisa, né? Abrir o mercado, sabe? Acho que abriu. E como que está a tecnologia aplicada aí na pesquisa? Você tem acompanhado a Não, evolução? assim, para mim eu tô na mesma ainda, né? Tem algumas coisas que estão falando aí, mas assim, eu não... Eu vejo as sondas do mesmo jeito, estão sondando, tem muito software novo aí de modelamento, de banco de dados, né? Mas ainda eu queria automatizar aí o que é aquecer, né? Fazer uma coisa melhor. A gente tentou alguma coisa dentro do banco Acquire, mas nunca avançou bastante, né? A gente ainda usa muito velho e bom Excel, né? Aham. Mas eu estou vendo muita discussão assim com ensaio de densidade, por exemplo, né? Que é uma coisa. Hoje eu tenho uma reunião sobre isso. Está avançando aí porque em minério friável não tem como fazer densidade. Então usa a geofísica, né? Gama-gama. Então a geofísica também tem suas limitações, né? Na hora de obter densidade na base seca, por exemplo, é uma dificuldade. Então a gente está avançando. Então, a densidade que estava aqui, hoje ela está aqui em cima. Uhum. Né? De importância de evolução do conhecimento. Eu acho que está chegando perto de a gente ter uma metodologia que consiga realmente otimizar isso. Com a geofísica. Com a geofísica. Eu acho que é uma ferramenta muito boa. Aham. Muito boa. E acho que a questão do processo também está avançando muito, porque os minérios bons já foram encontrados, né? Uhum. A gente tem que trabalhar os ruins. Aham. Aí com isso só realmente melhorando os processos. E isso eu vejo que realmente deu um Sim, crescimento sim, muito, muito importante. sim. Acho que tem... nós geólogos temos por formação de transformar, né? Quer dizer, descobrir aquela anomalia e ver que aquilo ali sai de uma ocorrência para um projeto, né? Aham. Vamos até ali a estimativa e dali para frente é um negócio, né? O tratamento é outro, né? O negócio, o tratamento deve ser bem diferenciado. Aí entra muita gente ali para trabalhar. Aham. Aí nós geólogos recolhemos um pouquinho, né? A nossa Processamento. insignificância e voltamos para tentar achar outra coisa. Aham. A vida é essa. Ô, Albano, eu acabei de me lembrar que você tinha um exemplo, né, cara, prático sobre
o QAQC, que eu lembro que uma vez você falou comigo que o QAQC era como uma carteira de identidade. Era? Me lembro. Você falou que cada projeto ali tinha uma carteira de identidade. E que essa carteira de identidade era ali, mais ou menos ali o QAQC desse projeto, né? Cada projeto é único, Albano? Não. Depende muito, né? Depende muito. Depende muito do tipo, né? Tem projetos que são muito... duas coisas, né? Tem projetos que geologicamente são muito bons. E são melhores do que os outros. Tem projetos que são mais complicados que os outros. Agora tem aquele projeto que pode até ser ruim geologicamente. Recurso, teor. Mas ele foi construído, né? De uma maneira... competência, transparência. Aham. Tão bom que eu acho um bom projeto. Que ele se torna viável economicamente. Ou fica um exemplo, como a gente fala hoje, um benchmark, né? Sim, Isso é sim. importante porque se você consegue fazer tudo certo, não importa esse projeto. Porque às vezes um projeto ruim pode ficar bom pra caramba se você fizer ele errado. Você fazendo ele certinho. Então eu gosto de ver muito. Eu vou numa empresa, tem uma empresa que tem um projeto ruim, assim, geologicamente não tão bom, né? Mas ele foi feito, construído com rigor, né? Com procedimentos, Aham. medições, equipe técnica, né? Então essa empresa, essa equipe, se pegar um projeto bom, vai fazer melhor ainda. Tá Entendi. entendendo? Então, duas coisas aí, né? Tem geologicamente, teor, minério, né? Muito bom, né? E outra coisa é a equipe, né? Uhum. Lembra, a competência tem a ver com pessoas. Né? Todo trabalho tem a ver com pessoas, na verdade, né? Então, se a empresa, se o projeto tem pessoas boas que fazem o trabalho seguindo os conceitos aí dos órgãos reguladores, no final tem um projeto bom. Acho Entendi. que tem, já tem vários exemplos aí quando tu trabalha na Vale assim, tu acaba te acostumando mal, né? A Vale tem um depósito de ferro muito bom, teores, né? Fantástico. Então vai para uma empresa menor que tem minério de ferro, mas não é tão bom assim, né? Duas coisas diferentes. Um bom projeto geológico e um projeto ruim. Mas às vezes aquele ruim tem uma equipe tão boa que trabalhou aquele projeto, ele é honesto. Quem vai olhar sabe o potencial dele. Aham. Tá entendendo? Não sei Aham. se isso responde Não, o entendo sim. que você falou, né? Às vezes o retorno ele demora um pouco mais, mas você tem certeza ali É, que vai ter. sim. Aham. Não, legal. Albano, e sobre as regras de ouro? Eu vejo aqui que algumas pessoas falam que as regras de ouro podem ser aplicadas, outras falam que não, que cada projeto é um. O que você fala sobre regras de O ouro que, no o QHC? que tu entende por regra de ouro, né? Ah, isso eu já vi nas suas aulas, Albano. Isso é muito, muito. Que é, inclusive o pessoal estava discutindo, né? Se aplicaria ou não. Todos os projetos vão ser auditados. Quem precisa, a empresa que precisa listar esse projeto em bolsa, aquelas que precisam, então elas vão ter que passar por todo esse rigor da regra de ouro, né? Não tem jeito. Mas tem aqueles projetos que não vão, que era mina familiar, que são poucas, né? Não vão passar por esse processo. Eu acho que por aí, mas para mim, indiscriminadamente, todo mundo tem que estar dentro da qualidade. Quem Sim. quer, quem quer vender, né? Quem quer comprar quer ter certeza, né? Uhum. Tem muitas empresas pequenas que pesquisam, descobrem, né? Umas ocorrências, essa ocorrência aqui junta com essa dá um projeto. Faz um par de furos ali, alguns furos, monta uma apresentação legalzinha e quer vender isso. Esse projeto não teve nenhuma regrinha de ouro seguida ali, né? Ele quer vender isso. Uhum. Ele quer vender isso. A empresa que vai comprar,
vou olhar, pô, esse projeto não é, não é tão católico assim, não é tão honesto assim. Então, o que que a gente faz? Vamos avaliar esse projeto. De repente, ele é o que é, só foi feito de Aham. maneira, né, as porradas lá. E às vezes dá certo, sabe? Às vezes dá certo. Então, assim, quem quer realmente valorizar seu trabalho, seu projeto, tem que realmente seguir essas regras. Acho que não faz sentido. Cara, Não faz sentido, porque gasta-se tanto, se não tiver retorno, não tem graça, Gustavo. é, Acho que tem que. Quanto mais. é, eu trabalhei com uma empresa que o presidente tinha esse negócio, que é para ganhar dinheiro, tu tem que gastar dinheiro. Não tem jeito, né? Eu guardei isso, esse aprendizado, né? Não tem como. Né? Você aqui no M gastou dinheiro para chegar onde está hoje. Então não tem como tu, né, abrir um negócio e você ganhar dinheiro adoidado, né? Tem que gastar um pouquinho, nossa, preparar a tua base. você tem que investir, É, né? Você não tem que tem como. investir, Não tem como. né? Tem que semear, tem que cuidar, né? De vez em quando você tem que jogar ali como é que chama ali, que o pessoal coloca nas plantas lá, para tirar pragas. Pesticida, né? Essas coisas. De vez em quando você tem que fazer isso também. Tem. Tem. Ah, cara, o que mais tem? Tem projeto assim que eu tô vendo isso lá pelo Pará, né? O cara tem um projetinho ali de manganês, um projetinho de ferro, ele consegue tirar esse minério, pega um caminhão e vende para siderurgia ali, né? E não faz sondagem alguma. Sim. Ele contratou um geólogo que mapeou aquele morro dele, Aham. botou algumas amostras, olha, mais ou menos assim, e começa. Manganês tá assim, ferro às vezes assim, ouro. Ouro. Então, esses projetos que nunca vão passar por listagem de bolsa, né? Não é um projeto, não são Aham. projetos grandes, né? Então tem um tamanho aí, né? Tem projetos que são pequenos em volume, mas tem um valor econômico muito forte, Aham. né? Então esses projetos que o cara quer realmente ganhar dinheiro, avançar, atrair investidores, tem que seguir a regra de ouro, cara. Acho que não. Mas agora não, eu tô a fim de realmente. Aqui em Minas tem muito isso, muita mineradora pequena que vende ali o minério. É. Esse lítio aí também tem muita Na coisa assim. lítio eu já não sei, viu, Albano? Tem muita coisa pequena assim que o cara pega uma Aham. tinta, começa a concentrar ali uns pó do meio, quer vender, né? Isso não vai, mas o cara que realmente quer realmente capitalizar dinheiro para fazer um trabalho bem, trazer pessoas que acreditem na sua ideia, né? Aham. Aí tem que mostrar que é honesto. Ô, Albano, é, mudando de assunto aqui, cara, papel dos professores na sociedade, né? Você é um grande professor, você já teve na academia, você tem essa forma de falar mais amigável, mais prática, você tem o dom de ensinar, né? Será? Eu sempre faço uma pergunta para os professores: por que ensinar? Pois é, cara. Quando eu fui para a universidade, cara, muitos não acreditavam em mim. Eu descobri isso depois, é claro. Muitos não acreditavam assim, o bando não vai durar aqui. Eu não durei mesmo, né? Não por não ter, na minha opinião, né? Não ter o dom, né? Que parece que o magistério para algumas pessoas é um sacerdócio, né? Não, acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro e tem que viver, cara. Não Aham, dá para ficar sofrendo a vida inteira. Não nasci para isso, não. Acho que ninguém deve nascer para isso, né? O cara tem que ser bem. Eu acho que o papel do professor, o cara que gosta de ensinar, na verdade, tem que se preocupar com o principal produto dele. Quando fiz mestrado e doutorado, né? Aí encontrei um amigo uma vez na escadaria do Instituto de Geociência lá. Ele estava fazendo o mestrado dele em Geofísica, fazendo o mestrado em Petrologia. O cara é idiota, né? Eu nem sei o nome dele mais hoje, né? Um cara imbecil. Disse, ô, mano, a tua tese vai trazer o que para a sociedade? Eu digo, não entendi a pergunta, né? Porque a minha tese, eu estudo o urânio radiativo,
vai ajudar as pessoas a não pegarem câncer. E a tua faz o quê? Eu falei, olha, se a minha tese que eu faço me transformar num cara melhor que você, para mim já está valendo. Né? Eu disse isso para um gerente meu lá na Vale, que perguntou, teu doutorado você veio para quê? Eu digo, para não ser igual a você, cara. Porque o cara que faz uma pergunta dessa, para mim, é um imbecil, né? Então, acho que a gente está preocupado com a formação do recurso humano, cara. A gente tem que formar gente melhores que você. Acho que esse é o papel principal do professor, é formar pessoas, e essas pessoas têm que ser melhor que você. Né? É difícil ensinar, né? O professor Mário Cortella tem uma frase que eu uso muito nos cursos. Eu gosto muito do Mário Cortella, não sei se você... Conheço. São inspirações que a gente tem, né? Olha para aquele cara, esse cara nasceu, é que ele tem um dom mesmo, né? Tem um dom. Ele dizia o seguinte, você tem que... Eu uso porque é aquecer isso, né? Você tem que fazer... Não o que você pode, não o possível, nunca diga isso. Faça o seu melhor aqui, né? Dentro das condições que você tem, porque tu nunca vai ter condição ideal. Esquece isso. Ah, não fiz isso é porque não tinha aquilo. Isso é uma desculpa de preguiçoso, né? Então, o Mário Cortella disse o seguinte, faça o seu melhor dentro das condições que você tem, cara. Não faça o seu possível, não fale isso. Faça o seu melhor. Até que apareçam condições melhores para você fazer melhor ainda. Esse é o processo de melhoria contínua, né, cara? Uhum. O cara deu essa palestra para funcionário público, imagine, cara, o impacto que deu para esses caras. Então, acho que o papel do professor é esse, cara. Qual é o papel da pós-graduação? O papel da universidade é melhorar a pessoa, cara. É recurso humano. Né? Não é o melhor, o prêmio Nobel que tu vai formar. Nesse processo vai aparecer algum prêmio Nobel aí, né, cara? Com certeza vai aparecer um prêmio Nobel. Um cara muito bom, mas não é a tua função formar gênios, cara. Formar recurso humano para a indústria desse país. Aí vai para tudo, cara. Tanto geologia como engenharia, né? O projeto mineral, ele é bacana por isso. Quando ele se implanta numa região e começa a crescer, ele precisa de todo mundo. Ele precisa do geólogo para descobrir. Mas para operar, ele precisa de muita gente, cara. Médico, advogado, arquiteto, engenheiro, motorista, trator, máquina pesada. Cara, é muita gente. Tá entendendo? Quem que forma essas pessoas? É a escola técnica, é a universidade. Então, tu for entrar para a universidade para termos melhores contigo, meu amigo, vai para o MIT. É lá que estão os melhores do mundo. Aqui nesse país, tu tem que formar gente, cara. Tem que pegar o que você recebeu lá do 2º grau e melhorar esse cara. Ah, teu salário tá ruim, vai-te embora, cara. Ah, não dá para fazer isso com esse salário, então não vou fazer nada. Aí cai no conceito do Mário Cortella, né? Eu não fiz porque eu não tinha. Não dei uma aula porque eu não tinha um projetor. Não dei aula porque eu não tinha uma transparência. Né? Eu não dei uma boa aula por causa daquilo. Né? Não, tem que fazer o seu melhor, cara. Dentro das condições que você tem, até que apareça a condição melhor para te fazer melhor ainda. É isso aí. Tá entendendo? Albano, o curso de QAQC, como é que você resume esse curso pra gente? Como fazer a coisa certa. Aí você resumiu demais, Albano. Quero que você fale para o pessoal o que compreende, qual que é o conteúdo programático do curso de QAQC. Bem, esse curso que eu tenho, né, que já é praticamente de domínio público, o que eu faço? Eu convenço as pessoas que é importante fazer. Por que é importante fazer? Como é que começou isso, né? Lembra da história do Briex, né? Sim. Então começou com uma fraude. Como é que eu consigo fazer com que o mercado volte a investir numa coisa que foi vítima de que teve fraude, né? Que é milhões, cara, é muito dinheiro. Então, como é que eu comecei o investidor lá do fundo de pensão da Tasmânia, sei lá da onde, a investir em mineração? Então, eu tenho que fazer a coisa certa, tenho que ser transparente. Quem faz a ação tem que ser competente. Eu tenho que registrar tudo, porque aquelas pessoas que vão investir no teu projeto, tem também pessoas muito boas com eles que vêm olhar o teu projeto.
Se você é competente, lá também tem. E é muito bom quando o competente vem de lá e olha o teu trabalho e diz, cara, eu concordo com ele, tá muito bom. Tem uns probleminhas para ser resolvido, porque sempre tem, né? Mas eu acho que a gente começa o que é QC convencendo as pessoas da importância dele. Né? Depois, como fazer. E qual que... Fazer isso, entende? O conteúdo programático, qual é o escopo do curso? Pois é, a introdução, né? Esse convencimento. Depois eu fiquei pensando, cara, como é que eu consigo convencer as pessoas que isso é importante? Então, aí veio a amostragem, né? Que a amostragem valoriza todo mundo. Quem faz a ação, né? Então, eu tenho um bom cargo horário de falando sobre a amostragem de maneira prática, porque ali está o coração de tudo. Se eu errar ali, errei tudo. Uhum. Né? Depois a gente fala de ferramentas. Como é que eu posso medir meu trabalho? Né? Que nesse trabalho, nesse ramo de mineração, todos são assim. A mineração não basta tu dizer que é honesto, Gustavo. Tem que provar que é honesto no final. Uhum. Tem que provar. Então, daí a materialidade, né? Você prova que é honesto. Então, a gente ensina as ferramentas de como usá-las, né? E principalmente como interpretar, tirar a informação dali para você compor seu relatório e mostrar para as pessoas, ou quem quer ver, que o teu processo é honesto. O curso é assim. Por isso que se resume na maneira de como fazer a coisa certa. Uhum. Então, eu não vou fazer desse jeito, porque está fora das normas. Se já tem uma norma para isso, vamos fazer de maneira certa. Né? Aí o negócio flui, né? E eu conto no curso com uma coisa legal. Eu dou espaço para as pessoas se abrir, né? Falar um pouco da sua experiência na sua empresa, as suas dificuldades. Eu estou fazendo certo? Dentro das condições que você tem, é isso aí. Dá para melhorar? Dá. Para fazer assim, então, eu acho que tem essa interação com, não gosto de chamar de aluno, né? Mas com um profissional que está ali querendo melhorar um pouquinho. O curso vai nesse sentido, entende? Acho que essa como a gente fala, essa personalização, né? Uhum. Personalização. Eu acho que é bem prático. Porque assim, eu faço com ele o que eu gostaria que tivesse feito comigo. Sim, quando eu cheguei lá na pesquisa. Hoje a pesquisa não me deram esse treinamento, me deixaram te vira. Né? Tu é geólogo, tu é doutor, te vira. Só que eu era doutor em petrologia geoquímica, não era doutor em exploração mineral. Aí eu tinha o gerente, que é meu amigo, adoro esse cara, o Marcelo Albuquerque. Não gosto de falar o nome, se eu vou esquecer. Mas o Marcelo Albuquerque é um cara que tá aí, um cara que eu admiro pra caramba, tem muito no meu coração. Mas ele disse, mano, cara como você, tu vai tirar isso de letra, porque mineração é tudo óbvio. Tu vai entender essa ligação rapidinho, tu vai estar... Um cara que começou a abrir minhas portas, né, dentro da empresa. Sei. Começou com esse cara, né? Aí depois eu entendi realmente, mas tu tem que enxergar essa conexão, né, entre as coisas. Não, massa demais, Albano. Eu acho, cara, que o seu curso ele tem uma característica muito especial. Ele consegue... Você consegue passar esse recado seu de uma maneira assim... de uma maneira muito prática. Você consegue compartilhar o conhecimento de uma forma muito prática. Você consegue falar nas linguagens ali que as pessoas conseguem compreender de forma adequada, né? E sem discriminar ninguém. Porque eu já vi você ensinando para peão que não sabe escrever direito. Já peguei uma turma assim na Vale, cara. E o cara entendeu. Lembro. Eu peguei uma turma na Vale que era só o segundo grau. E o segundo grau do interior, assim, bem ruimzinha. Falava, média. Então ficava assim, média? Calma que a gente vai... Não, mas acho que na mineração você precisa de todo mundo, Gustavo. Precisa. Todo mundo, precisa. Não tem elite. E não tem essa de não começar da base, porque é na base que começa tudo, né, cara? Eu preciso de todo mundo, cara. Preciso de todo mundo. Todo mundo tem um papel importante, né? E quem executa
Quem faz a amostragem, né? São pessoas que são menos qualificadas que você. Aham. Claro que você entendeu o processo, você sabe todo o processo. Aquela pessoa, tu tem que ensinar aquela pessoa realmente a entender por que está fazendo. Ora, você é muito importante para a empresa. Porque a empresa nunca te falou isso. Mas a empresa toma decisões importantes a partir dessa amostra que você coleta aí. Se você coletar errada, você está dando para ela informação não tão boa, que ela pode tomar uma decisão e gastar milhões. E depois é obrigado a te demitir porque não tem mais dinheiro para investir. Então, quanto mais você fizer certo, melhor os projetos, né? E a empresa pode ganhar dinheiro com esse projeto, implantar esse projeto e você segue carreira dentro da empresa. Então É isso aí. eu não vou ficar enrolando no alvo para poder ganhar tempo, né? Não, eu tenho que mostrar para o meu... Tinha um diretor da Vale, outro cara que eu admiro muito, ele dizia pra gente, né, assim, que ninguém vai fazer carreira em alvo aqui, né? A gente tem que chegar no alvo, mapear o alvo e tomar a decisão logo se o alvo é bom ou não. Se for bom, a gente gasta dinheiro. Se for bom, a gente não gasta dinheiro, não. A gente vai procurar outro que seja melhor até encontrar aquele que a gente vai gastar dinheiro. Não dá para ficar enrolando ali, né? Tentando viabilizar aquilo que não é viável, cara. No meu curso não tem uma coisa lá, 5 pontos ou 6 pontos que definem um bom projeto. Tá lá, teor, tamanho do depósito, processo de beneficiamento, se tem algum, né? Lembra? Logística. Aquilo ali é importante, que o geólogo ele acaba ali no teor, ele vai ver teor, nossa, teor é alto, mas... e o volume também é bom, mas não tem processo. E aí? Eu me frustro, vou ficar chateadinho, que o meu projeto não foi para frente, não tem processo, cara. Bem, tem processo, mas o mercado tá ruim para esse commodity, cara, não dá para implantar, eu vou ficar magoada por causa disso? Não. Tem projeto que morre na logística, cara. Morre na logística. Tem projeto que morre, tem um lá no Pará, e tem volume, tem teor, tem processo, tem logística, mas não tem licença ambiental, cara. Tá parado, cara. Baita de um projeto lindo, maravilhoso, que podia estar empregando gente pra caramba e trazendo recursos para o Estado, tá parado porque não tem licença ambiental. Ou não sei nem se vai ter licença ambiental, talvez tenha, sei lá. Então, se a gente não entender isso, tu te frustra, cara. Aí vem aquele cara, mas esse é um projetinho. É um projetinho mesmo, é pequeno. Mas tem valor. Não tem valor, esquece, vai procurar outro que é. É isso aí. Que é melhor. E nesse curso a gente fala essas coisas, né, cara? Dessa real pro povo, né? Pra entender, cara, entender isso aí, né? Entender essa situação, que a dor às vezes não é tão grande assim, não. Tá entendendo? Não é tão bom. Albano, prazerão falar novamente contigo, te encontrar. Prazer, eu tô até à vontade aqui. Depois de anos, né? Muito bom, cara. Eu não sou bonito, né? Não sou bonito. Não mesmo. Não sou não. Só a dona Cristina que acha. Mas eu sou gente boa. Não... Vamos fazer umas coisas novas aí. Bora sim, cara. Gente, tá vindo aí curso novo aí com o Instituto Minério, com o professor Albano. De volta. De volta. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, você vai encontrar aí os links de acesso do curso, tá? Muita coisa prática, uma visão assim primordial, uma visão única, né? Que é nutrida pela experiência do professor Albano aí, com anos e anos de chão, né? De botina aí na lama, né? Então, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem o link aí para o curso. Muito obrigado aí por assistir a este vídeo. Na próxima semana aí tem mais estreias aqui no canal do Instituto Minério. E Albano, muito obrigado e não some mais não, viu? Eu digo para todo mundo, só parece
Lá no Pará a gente chama visagem, né? Alma penada, né? Os fantasmas, né? Eu sou parece visagem, se chamar eu feio, né? Se, não- Bateu 3 palmas na encruzilhada e sai se não correndo. chamar eu não venho. Eu fico lá com a minha mulher mesmo, com meus netos, com as minhas trigêmeas lá maravilhosas. Então é isso aí. Um abraço para todo mundo, obrigado, né, por participar dessa brincadeira aqui. Espero que eu não tinha falado tanta besteira assim, Não, né? não. Daria para ficar aqui mais um tempo, mas a Dá, gente já dá, tem aí uma dá. hora e meia. Então valeu, Alban. Brigadão. Falou, cara.